Aí no capítulo 19, diz então, no capítulo 19, aí ele diz assim, verso 11, vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, aquele que julga e peleja com justiça. Aí são 2 cavalos brancos. Primeiro cavalo branco está no capítulo 6. Primeiro cavalo branco está no capítulo 6, aí de Apocalipse. Aí ele diz assim, verso 1, capítulo 6, verso 1 de Apocalipse, assim, vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos selos, eu vi um dos 4 querubins dizer em voz como de trovão, né? Então quem que disse isso? Um querubim. Vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco, que estava montado nele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Isso aí pode escrever aí, isso aí é o anticristo. Ele está também montado num cavalo branco aí. Está montado num cavalo branco. Aí como é que eu sei que não é o Senhor Jesus? Ah, foi-lhe dada uma coroa. Agora volte para o capítulo 19, para você ver agora o capítulo 19, verso 11. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco que estava montado sobre ele, chama Fiel e Verdadeiro, aquele que julga. Por que ele está falando fiel e verdadeiro? Por que ele está dizendo? Primeiro ponto. Por quê? Porque o primeiro é pirata. Então ele está dizendo assim, eu sou o original, eu sou o pirata, eu não sou o pirata, eu sou o original. Né? Muitas pessoas não gostam que eu fale isso, porque eles vivem da pirataria. Dentro da garagem dele tem lá um montão de instrumentos, de elementos para fazer coisas piratas. Seus computadores são amaldiçoados porque fazem coisas piratas. Eles vendem coisas que não são propriedade, que não lhe custou suor, que não lhe custou tempo, que não lhe custou nada. E eles pegam, copiam e começam a vender. E os que compram são piratas que nem eles, porque eles recebem a mesma maldição do pirata. E quem é o pirata? É o anticristo. Então, quando você compra um produto pirata, você faz parte da família do anticristo. Quando você é um pirata, você já é um falso, você já é um anti-verdade, porque você não pode dizer que pertence à família do que é fiel e verdadeiro. Você é pirata e falso. Então, aqui eu parto esse momento para esse princípio, porque esse momento da falta de ética é muito grande hoje no Brasil. É muito forte isso no meio do Brasil. Nem no povo hispano isso é comum. Os hispanos, o povo hispano, a língua latina, eles têm maior respeito pela propriedade que não lhe pertence. As pessoas entram em propriedade dos outros, moram na propriedade dos outros, depois querem tomar a propriedade da pessoa, da propriedade que não lhe pertence. Como é que é isso? E tem legislador que apoia isso. Por quê? Porque ele faz parte do mundo do anticristo, daquele que é. Olha só que coisa tremenda aqui, ó. Diz o texto. E ele saiu vencendo, porque eles saem vencendo, eles vão triunfando, mas o fim deles é terrível. Veja só, verso 3, assim. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo querubim dizer, vem e vê. E saiu o outro cavalo, e era um cavalo vermelho, montado sobre ele, foi-lhe dada uma grande espada. Você pode ver, ó, a espada não está na mão do... Olha só, essa espada não é a espada... Essa espada é a espada islã. Essa espada islâmica é a espada islâmica. Então, o maior desejo do povo islâmico é dos que são falsos, porque em todo lugar tem povo falso, tem um verdadeiro. Pastor, tem um povo falso, tem um verdadeiro? Tem. Porque mesmo que haja no meio do Islã pessoas que têm a doutrina deles, Deus vai salvar os que são verdadeiros e que são servos, que trabalham ali no meio pensando que estão servindo a Deus, igual Paulo. Quando Paulo fazia o que ele fez, fazia o que fazia, pensando que ele estava fazendo serviço a Deus. Então Deus foi lá e tirou ele dali. Então, no meio de todas as religiões, tem um povo sincero que está fazendo uma coisa mesmo errada, mas ele é sincero. Então Deus vai dar para eles uma oportunidade e um meio para que eles sejam salvos. Eles vão aceitar ou vão rejeitar, depende deles. Entendeu? Então, no meio evangélico, tem também os falsos, eles verdadeiros. Estou acabando de falar dos piratas. Aí,
Então o senhor está dizendo que o Islã é verdadeiro? Não falei nada disso, porque tem gente que é cabeça de bagre mesmo, que não entende o que eu estou falando. Estou dizendo que todas as religiões tem um povo que, mesmo no erro, comete, mostra a sua sinceridade. Então, ele está pensando que está servindo a Deus, ele não está. Então, Deus abre. A sinceridade é um dos pontos fundamentais que abrem o coração de Deus e que atrai para ele, ou para a pessoa sincera, os meios e as oportunidades da salvação onde ela está. Quando Naamã foi salvo, que ele foi curado, então ele olhou para Eliseu e disse: Eliseu, eu tenho um problema, eu sirvo o meu senhor, que é o rei, e ele adora o Deus dele lá. Ele adora o Deus dele lá. E o que é que eu faço? Porque toda vez que eu vou com ele, ele pede para que eu me ajoelhe lá e que para adorar. E o que é que eu faço agora? Porque agora eu não sirvo mais esse Deus. Aí Eliseu disse para ele: vai lá, pode ir lá com ele. Mesmo lugar que ele vá, que ele vá com ele. Só quando você se ajoelhar, adore o Deus de verdade, adore o Deus de Israel. Aleluia! Então, esse é um princípio que eu estou falando. Muitas pessoas que continuam lá no meio católico que não sabem, mas são salvas, porque elas não adoram imagem, elas estão ali para tentar trazer a sua família para Cristo. Vai ter um momento em que elas vão tomar uma decisão na vida, porque Deus vai salvá-las. Vai ter muita gente no céu que você pensava que estava no inferno. E vai ter muita gente no inferno que você pensava que estava no céu. Então, aqui o equilíbrio dessas palavras, que elas possam fazer parte da sua vida. Então, no capítulo 6, ele está montado num cavalo branco, e ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Então, agora veja a diferença com o Senhor Jesus. Aí diz assim, ó, ele é fiel e verdadeiro. Aqui diz que ele foi saindo para vencer. Aí diz que aqui ele é um juiz, e que ele peleja com justiça, ele não peleja com safadeza. E por que você está falando isso? Porque ele tem um arco na mão. Então, a pessoa que tem arco na mão também tem o dom do anticristo. Por quê? Porque elas falam palavras, atiram arcos, atiram palavras contra as outras. Ela nem conhece as pessoas. O diabo coloca na cabeça dela as palavras, ou ela mesma coloca na cabeça do diabo. Porque tem crente que é pior que Satanás. Tem crente que o diabo vai na casa delas para aprender a fazer pós-graduação de satanismo, porque elas são o pai do diabo. Elas são piores do que o filho da mentira. É o filho de Satanás. Elas são os professores, os master degree dos demônios de Satanás. Portanto, que pelo fato de elas serem malignas, porque elas criam coisas na cabeça, que elas não podem ver um ato sequer, porque elas estão prontas para soltar palavras negativas de maldição. Essas palavras, elas são palavras de quem peleja com injustiça, está pelejando a carreira da vida, mas debaixo da injustiça. Você faz parte da família do anticristo. Aí ele diz, mas ele que está sentado no cavalo branco, julga e peleja com justiça, ele é equilibrado, ele julga com justiça, ele não se mete em problema dos outros, ele não pega no rabo do cachorro, quando o cachorro está com raiva. É isso aí. Verso 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e havia sobre a cabeça muitos diademas. Aí a pessoa tem uma coroazinha, e ela acha que já é o dono da cocada preta. Deram para ela uma tampinha de refrigerante, e ela acha que é uma coroa. Aqui, eu vou tirar aqui uma tampinha, que eu não tenho pena dessas pessoas, de jeito nenhum, eu arrebento mesmo. Não tenho pena. Eu não tenho pena. Coroa delas é uma tampinha de refrigerante que ela põe na cabeça. É a coroa delas, uma tampinha de refrigerante. É a coroa do anticristo. E tem uma coroa e está dizendo, estou vitorioso, estou saindo para vencer porque eu tenho uma coroazinha. E a coroa dele é de espinho. É a coroa dele de espinho que Jesus tomou na cruz do Calvário. Aí no texto, veja só, ele tem muitos diademas. E ele diz, tinha um nome escrito que ninguém entendia, o nome do mistério, um nome que ninguém entendia. Né? Você fala contra o seu irmão porque ele fala em mistério? Então o que você fala de Jesus, que ele tem um nome que é mistério também, um nome que ninguém entendia. E quando ele fala o seu nome, ele falava em mistério. Então, qual é o seu nome? É um mistério. Mas critica o Senhor Jesus porque ele fala mistério. Aqui Jesus fala mistério. Tinha um nome, qual é o nome? Falava em mistério. Critica o Senhor Jesus que ele fala mistério. Jesus fala mistério. Oh. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus.
Aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és glorioso, tu és santo, tu és puro, tu és verdadeiro. Tu não pelejas com injustiça. Ainda mais, depois ele fala assim, senão ele mesmo, e estava vestido de um manto salpicado de sangue. Ainda falando sobre esse manto salpicado de sangue, tem uma base em Levítico capítulo 16, uma base muito importante em Levítico capítulo 16, vou ter que apagar isso aqui para eu explicar essa parte. Na verdade, eu estou explicando aqui, verso por verso, esse texto para vocês entenderem esse livro tão precioso. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.